Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Hoje vamos fazer essa massa folheada, ideal para suas receitas doces ou salgadas. Os ingredientes são 400 gramas de manteiga ou margarina própria para massa folheada, 300 ml de água, 500 gramas de farinha de trigo, um pouco de farinha para trabalhar a massa, 5 gramas de sal ou a gosto. Aqui estão todos os ingredientes. E agora vamos ao passo a passo de como fazer essa massa folheada. Nesta vasilha vou colocar todos os ingredientes e vou misturar e transformar em uma massa bem lisa e bem macia. A água eu estou pondo aos poucos até dar o ponto ideal da massa. Já incorporei todos os ingredientes e agora vou dar uma sovada na massa para que ela fique bem macia e homogênea. Passei a massa agora para a bancada. Vou sovar mais um pouco, com cuidado e delicadeza, para não ativar o glúten, porque nessa primeira fase da massa não precisa ativar o glúten da massa. Praticamente já está pronta a massa. Agora eu vou deixar essa massa descansar por 30 minutos na geladeira. Vou cobrir com a película para alimento e vou deixar 30 minutos na geladeira para descansar a massa. Após 30 minutos, eu vou abrir a massa e vou colocar a manteiga. Já se passaram 30 minutos e aqui está de volta a massa. Agora eu vou abrir a massa, sempre jogando um pouco de farinha sobre a bancada para não grudar a massa. Olha como está bem macia essa massa, bem boa de trabalhar. Agora eu estou abrindo a massa para colocar a manteiga e começar a fazer as dobras. Essa massa folheada é bem fácil de fazer. Só tem que respeitar o tempo de descanso da massa, para que a massa não fique nem quente e nem muito gelada. Já abri a massa, agora eu vou colocar a manteiga. Eu estou usando 400 gramas de manteiga própria para folheado.
Coloquei bem no centro da massa a manteiga e estou cobrindo toda a manteiga, envelopando, e depois eu vou distribuir toda essa manteiga dentro da massa. Agora eu comecei a abrir a massa, sempre do meio para cima e do meio para baixo, com cuidado para não estourar e sair manteiga pelos lados. Não pode ser com muita força, sempre bem com delicadeza, para espalhar toda a manteiga dentro da massa. A manteiga tem que estar sempre gelada, não deixar a manteiga derreter. Comecei a fazer as dobras. A primeira dobra com 4 camadas. Uma, duas, três, 4 camadas. Primeira dobra com 4 camadas. E vou levar de volta à geladeira e deixar descansar mais 30 minutos. Já se passaram mais 30 minutos e aqui está de volta a massa. Vou começar a trabalhar de novo e fazer mais uma dobra. A próxima dobra são de 3 camadas. Comecei a abrir de volta a massa. Sempre cuidando do meio para cima e do meio para baixo, tentando fazer sempre um retângulo. Já estiquei toda a massa e agora vou fazer mais uma dobra com 3 camadas. Estou tirando o excesso de farinha para que a massa não resseque. Esse processo agora são de 3 camadas. Uma dobra com 3 camadas. Pôr as beiradas para dentro, para que a manteiga fique em toda a massa.
três camadas. Vou cobrir com a película e vou levar de volta à geladeira por mais 30 minutos. Para que a massa fique ideal para trabalhar com ela e a manteiga não derreta. Prontinho, agora eu vou levar à geladeira. Sempre eu marco para saber quantas dobras eu já fiz. Passado mais 30 minutos, vou abrir de volta a massa e fazer mais uma dobra, a próxima dobra de 4 camadas. No total são 4 dobras, 2 de 4 camadas e 2 de 3 camadas. Essa massa folheada é bem simples de fazer. Só tem que respeitar o tempo de descanso da massa e não deixar a manteiga derreter. Porque se a manteiga derreter, a massa não cresce e a massa também não vai folhear. Por isso, sempre que for fazer uma massa folheada, use manteiga ou margarina própria para folheado, para que não dê erro e você não perca a sua massa. A manteiga própria para folheado é uma manteiga seca que não derrete fácil. Ela precisa de altas temperaturas para poder derreter. Por isso que é aconselhável, sempre que for fazer uma massa folheada, usar a manteiga própria para folheado, manteiga ou margarina própria para folheado. A manteiga comum até dá para fazer, mas não vai sair uma massa boa. Por isso não é aconselhável usar a manteiga comum para fazer folheados. Porque a manteiga comum ela é muito fácil de derreter, ela derrete até com o próprio calor das mãos. E para folhear, a manteiga não pode de jeito nenhum derreter, porque senão a massa não vai crescer e também não vai ficar uma massa folheada. Então, para evitar que você perca todo o seu trabalho, evite fazer a massa folheada com a manteiga comum. Quando você estiver abrindo a massa e sentir que a manteiga começou a derreter, pare, pegue a massa, leve de volta à geladeira, espere mais 30 minutos, o tempo que for necessário para que a manteiga fique gelada e você possa trabalhar a sua massa sem que a manteiga derreta. Já estiquei de volta a massa e agora eu estou fazendo mais uma dobra de 4. A massa fica bem boa de trabalhar quando você respeita o tempo de descanso. Ela fica macia e a manteiga não derrete. Uma, duas, três, 4. Mais uma dobra de 4 camadas. Vou cobrir de novo a massa com a mesma película para não desperdiçar. E vou levar de volta à geladeira por mais 30 minutos.
Esse processo é um pouco chatinho, mas tem que respeitar todo esse processo para que a sua massa não desande. 1, 2, 3, já fiz 3 dobras. E agora eu vou levar à geladeira. Já se passaram mais 30 minutos. Aqui está de volta a massa. Vou abrir de novo e vou fazer a última dobra com 3 camadas. Sempre jogando um pouquinho de farinha para trabalhar melhor a massa. Sempre com cuidado do meio para baixo e do meio para cima, sempre fazendo um retângulo e distribuindo toda a manteiga dentro da massa. É um pouco chato fazer esse processo, mas tem que ser assim para que a massa folheada dê certo. Prontinho, já abri de volta a massa. E agora vou fazer mais uma dobra com 3 camadas. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos. E também deixe o seu comentário aqui embaixo. E compartilhe o vídeo. Prontinho, fiz mais uma dobra com 3 camadas, sendo assim a última dobra. Uma, 2, 3 camadas. Estou cobrindo de novo a massa para não ressecar. E vou levar à geladeira por mais 30 minutos. E após esses 30 minutos, a massa já está pronta para ser usada nas receitas que você quiser fazer. Uma, 2, 3, 4 dobras. 4 dobras. Vou deixar mais 30 minutos e após esses 30 minutos a massa já está pronta para ser usada nas suas receitas. Prontinho, já se passaram 30 minutos. Agora eu vou abrir a massa, vou usar uma parte dessa massa e o restante eu vou embalar e vou guardar no freezer. Veja como que ficou bem macia essa massa e bem gostosa de trabalhar com ela. É só respeitar o tempo de descanso da massa que dá tudo certo.
Agora eu vou abrir a massa. Vou usar uma parte dessa massa e o resto eu vou embalar e vou guardar no freezer. Depois de embalada, você pode guardar no freezer por até 6 meses. Coloca a data para que você saiba a data certa que você colocou no freezer. Já abri toda a massa. Tá uma massa bem gostosa de trabalhar com ela, bem macia. Dividi a massa em 3 partes iguais e agora eu estou cortando. Aqui está a massa já depois de pronta e cortada. E agora eu já estou embalando a massa para poder levar ao freezer. Eu gosto de usar o papel manteiga, enrolar a massa toda no papel manteiga para poder levar ao freezer. Eu abri a massa no tamanho certo e na espessura certa para que quando eu for usar já esteja no jeito certo para usar nas receitas. A espessura da massa eu deixei mais ou menos 3 milímetros de espessura. E agora eu estou enrolando a massa no papel manteiga. Prontinho, já fiz o rolinho da massa dentro do papel manteiga. E agora eu vou vedar com a película para alimento, para que a massa não resseque e possa durar mais tempo. A segunda parte. Agora eu estou embalando a segunda parte, esticando e deixando no tamanho já certo, pronta já para ser usada. E daí é só descongelar e usar nas receitas. Aqui estão as 2 partes da massa já embalada e pronta para congelar. Agora eu estou colocando nessa embalagem própria para guardar alimentos no freezer ou congelador. Vou colocar a data de fabricação,
o peso, o nome do produto e a data de vencimento. E vou levar ao freezer. Estando bem embaladinho assim, essa massa pode durar até 6 meses. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!